E isso também fala muito sobre tudo que muda, né? Porque antes do Luiz, assim, antes de todo esse processo, eu era muito preocupada com o que os outros iam pensar também, sabe? Então, eu não gostava de expor muitas coisas, tanto por essa energia e também pelo que as pessoas vão falar ou pensar. E aí depois do Luiz, depois que as coisas foram acontecendo na internet, e aí eu fui vivendo ali para ele, parece que nada mais importa. Eu olhei para minha história e falei, gente, é a minha história. Eu vou contar da maneira que eu quiser contar. Eu sei que eu posso, e aí eu percebi que também eu podia ajudar outras Isso que eu ia pessoas. falar agora, você se abrindo e você expondo, foi uma forma que eu acho que com o tempo você foi descobrindo também que você podia ajudar outras mulheres, né? Sim. Que quantas que não passam pelo processo mesmo. diariamente aí que você passou? Tanto da fertilização, da frustração, da demora, do entendimento da adoção, os caminhos mesmos que tem aí de opções para a maternidade e o quanto que às vezes é um pouco doloroso até você chegar na reta final e ter seu filho, né, e tudo mais. Sim. E aconteceu isso mesmo. Muitas pessoas começaram a mandar mensagem, porque eu sei que quem está nesse lugar, às vezes, fica um pouco sem informação. Hoje, a gente já consegue ver vários perfis falando sobre adoção, sobre infertilidade, enfim. Mas quando eu comecei... Não tinha muito. Não tinha tanto. Até porque também Não a internet mesmo, ela deu uma boa explosão pós-pandemia, né? No meio da pandemia e depois que explodiu muito mais, né? Os perfis, não era tanto, assim, né? E não era tanto perfil humanizado como a gente vê hoje, né? Era muito comercial, aquela coisa de influencer de moda. Não era algo que você pega o celular e sai contando. Não, mudou muito de lá pra cá. Aconteceu muita coisa nas redes sociais de lá pra cá, da pandemia pra cá, né? Sim. E sim, eu sentia que faltava informação quando eu estava tentando. Todo o processo que eu fiz, assim, faltava muita informação. E aí eu falei, eu posso ser essa informação para as pessoas agora, eu posso ser esse apoio, enfim. E eu também posso, como eu disse, naturalizar, né, essa perfil de família, né? Trazer isso como natural, falar de adoção de uma maneira natural, porque as pessoas às vezes não falam de maneira natural, né? Acham que, nossa, mas ele sabe que você vai contar para ele que ele foi adotado? Mas é óbvio, a gente já conta, então pra gente não é um problema. Porque quando a gente fala dessa forma, fica parecendo que é um problema, né? Que é errado, né? Que, ai, não, gente, e aí, ele é adotado, ele é meu filho. Isso. Não muda nada. Isso não muda. Não é ele ter nascido na minha barriga ou não que faz ele menos filho. Isso é uma coisa também que quem acompanha, gente, a Patrícia pode ver, inclusive, tem um vídeo recente que você postou com ele falando sobre a questão na escola, né? Sobre como ele era o filho e como o amiguinho era. Então ele vai contando, né, pra você Tô que... lembrando qual que é o vídeo. Ah, eu não sei se... eu vi esse tempo atrás, acho que é recente. Não, mas ele tava com você em casa e aí ele vai contando que o amiguinho nasceu da barriga da mamãe. Sim, que eu falo sobre... Eu vou perguntando ele. Isso, e ele vai falando dele. Do amiguinho, e assim, ele fala... Gente, ele tá com 4 anos, né? 4 anos. Ele fala numa naturalidade, ou seja, você enxerga que como vocês lidam com isso hoje, com essa naturalidade, ele não tem... ele não sofre nada em questão de, às vezes, sofrer algum bullying na escola. Porque se alguém falar isso com ele, é algo muito natural para ele, né? Essa é a nossa intenção, né? Que seja natural para ele e que não seja visto como um problema mesmo. Então, é isso. Eu perguntei para ele no vídeo, né? Você nasceu da barriga da mamãe? Aí ele fala, não. Aí eu falo, e o fulano, o amiguinho? Aí o amiguinho nasceu da barriga da mãe dele. E é isso. Então, assim, a gente fala de maneira que ele entenda, né? Porque ele tem 4 anos. Também não adianta eu sentar ele e falar, olha, meu filho, eu vou te contar uma coisa. Você foi adotado. Não, ele não vai entender nem o que é a palavra. Então, assim, a gente conta de maneira que ele entenda e que seja natural. Então, assim, não vai ser um problema pra gente isso. Se lá na frente surgir outras questões para ele, que seja sobre a história dele, de origem, né? Aí já é uma outra questão que a gente vai resolver lá pra frente, quando ele tiver maturidade. Cada momento certo ali tem um momento certo passo, pra né? tudo.